Domingo passado, nós fomos ministrados sobre a autoridade da palavra. Se eu quero uma mudança da forma de pensar, eu preciso me submeter à autoridade da palavra. Sabe aquela expressão? Você sabe com quem você está falando? Você sabe quem eu sou? Sempre é feita de forma indevida, por pessoas indevidas, por circunstâncias indevidas, e não há legalidade na maioria das vezes que alguém diz assim: você sabe quem eu sou? Porque quem é, não precisa nem falar. Mas eu e você deveríamos ter esse comportamento diante da palavra e ouvir a palavra. Você sabe quem eu sou? E assim como pretende aquele que está dando a carteirada que o outro se submeta, eu e você precisamos nos submeter à autoridade da palavra. O que é que a Bíblia diz? E não tenha dúvida nenhuma, nunca estaremos em um lugar de discussão teológica quando estivermos diante do que a palavra diz. Mas como assim? Porque podem ter três discutindo e cada um tem sua ideia. Como é que eu vou saber que a palavra... Quando eu e você estamos diante da autoridade da palavra, ela toca o nosso espírito e não precisa ninguém falar mais nada. Somos quebrantados. O Espírito nos ensina e nos convence. Às vezes, Ele precisa usar alguém à nossa volta, mas é por misericórdia, é por infinita graça, porque o desejo dEle é que eu e você tenhamos comunhão com Ele, pela palavra, submetidos à autoridade da palavra, e então Ele vai nos guiar. E a autoridade da palavra nos leva imediatamente à autoridade da cruz. E é simples entender a autoridade da palavra. O que está escrito é o que vale. Todas as coisas vão passar, mas a minha palavra não passará. Não passará. Também é simples entendermos a autoridade da cruz. Por uma frase muito simples e até muito humanizada, muito terrena. Toda conquista verdadeira passa por renúncias. Não se engane. Ninguém sai só ganhando. Para eu ganhar algo, eu sempre terei que abrir mão de alguma coisa. Essa é a lei da economia. O custo da oportunidade, ele existe para todos e em todas as instâncias da vida terrena. Se eu quero isso, eu tenho que abrir mão daquilo. Se eu vou por aqui, eu vou abrir mão do lado de lá. Não há como eu e você querermos ganhar tudo. O tempo todo eu e você estaremos diante de uma encruzilhada de decisões. O que é que eu escolho? Os apóstolos, ainda antes de serem discípulos, eles eram pescadores, muitos deles. Havia um, por exemplo, que era um cobrador de impostos. Quando Jesus os chamou, eles tiveram que tomar uma decisão. Eu largo minha empresa, meu barco, minha pescaria, meus clientes, meu emprego no governo, eu largo tudo, eu abro mão de tudo isso para decidir seguir a Jesus. E mesmo que você analise uma questão muito localizada, muito nossa hoje, muito envolvendo dinheiro, uma pessoa que verdadeiramente está conduzindo sua empresa, construindo, conquistando, ele não vai lucrar, ele não vai ganhar, ele não vai expandir, ele não vai conquistar sem passar por várias questões de renúncia. Essa é uma lei da vida terrena. E é uma lei que vem do reino de Deus.
tudo que eu quiser conquistar, que seja sólido, vai me custar alguma coisa. Até o Senhor, desejando nos resgatar, precisou passar por isso. E sendo Deus, Jesus não usurpou como ser Deus, mas se humilhou e desceu na forma de servo e morreu a morte de cruz. Para Jesus, para o Pai me conquistar e te conquistar de volta, Ele teve que pagar um preço. Renúncia num casamento, renúncia nos relacionamentos. Tem alguém fazendo muito mal aqui no nosso meio e a gente está tendo muito problema. Como é que eu conquisto? Como é que eu resolvo isso? Eu também tenho que renunciar. O quê? Talvez meus direitos. Talvez meu tempo, meu lucro, minha conquista. Para de repente ir entender a vida dessa pessoa que está perturbando a gente. Ir servi-lo, porque sempre será assim que eu vou ser canal de Deus, alguém vai ser canal de Deus, para que o problema que gera o que aquela pessoa está fazendo como perturbador seja transformado. É uma lei espiritual. A cruz é uma autoridade e esse entendimento ele simplifica, ele desmistifica nossa forma de ver a autoridade da cruz. Toda conquista verdadeira passa por renúncias. Quer estar bem com uma pessoa difícil? Vai ter renúncias. Quer estar bem no casamento? Vai ter renúncias. Quer prosperar no trabalho? Vai ter renúncias. A autoridade da cruz é exatamente o estabelecimento dessa verdade sobre todos nós. Qualquer coisa que eu quiser viver nesta terra ou com o Senhor, eu preciso encontrar o caminho da cruz. É um segredo, é uma estratégia. Eu quero conquistar, eu quero receber. Como é que eu preciso dar? Eu quero colher, como é que eu preciso plantar? O que é que eu preciso plantar? Eu quero muito, Senhor. O que é que eu preciso entregar? E nessa semana, eu estava diante do Senhor em um determinado lugar. Eu fui tomado pelo Espírito Santo e eu fiz uma declaração ao Senhor. Senhor, eu estou entregando ao Senhor isso. Eu tenho plena consciência a vida inteira disso que eu estou dizendo, Senhor. Mas hoje eu estou falando de uma forma tão diferente. Hoje eu estou falando num nível tão intenso, Senhor, tão diferente. Eu estou dizendo ao Senhor que entrego isso, que não me pertence, que isso é do Senhor. E aquilo foi mesmo uma experiência muito profunda com o Espírito Santo. Minutos depois, ainda diante do Senhor e caminhando, caminhar para mim é um dos momentos mais especiais de comunhão com o Senhor. O Senhor veio e me entregou algo. Algo muito especial para a minha vida. E eu me assentei no passeio, e eu precisava anotar aquilo, não posso esquecer isso. Enquanto eu anotava aquilo que o Senhor havia entregue a mim, o Espírito Santo falou comigo assim: todas as vezes que você me entregar algo, eu te darei outras coisas. Todas as vezes que você renunciar a alguma coisa, eu vou te acrescentar outras. A autoridade da cruz nos leva a entender isso. Eu quero ser uma pessoa sempre pronta a me render, a entregar, a renunciar.
E eu quero, em nome do Senhor Jesus, fazer isso cheio do Espírito Santo. Não é cobrando, não é depositando lá para ver se vai surtir efeito. Não, Senhor, eu quero ser uma pessoa pronta a renúncias. E nesses dias eu estava conversando com meu filho. Eu disse a ele, eu queria ter aprendido no início do casamento uma série de coisas. Eu queria ter aprendido no início da vida pastoral uma série de coisas. Entre elas, o que é que vale a pena eu reivindicar? Porque hoje eu não reivindico um mundo de coisas que eu reivindicava antes. E que eram motivo de atrito, de dificuldades ou de não conquistas. Eu queria ter a mente de hoje, a experiência de hoje, por mais que ainda seja deficiente, limitada. Eu queria ter isso alguns anos atrás, porque eu estou entendendo hoje que eu não precisava ter desejado reivindicar um monte de coisas. Inclusive coisas corretas. Tem que ser assim. Se eu tivesse renunciado, olhando um pouquinho mais à frente, eu teria conquistado com muita leveza, eu teria diminuído os atritos, eu teria feito mais amizades, eu teria dado passos mais concretos. Oh Senhor, o que é que eu hoje posso deixar de reivindicar? Meus direitos numa discussão. Eu queria isso assim, tem que ficar assim, ninguém nessa casa deixa assim, eu estou falando que eu quero é assim. E apesar de ser um exemplo, uma ilustração simbólica, você pode adaptá-la a tudo que você vive hoje. Quais são as coisas que eu estou chateado, eu estou perdendo a paciência, eu estou insatisfeito, que se eu renunciasse o que eu quero, eu estaria trilhando um caminho de renúncia para a conquista. E essa é uma resposta que não sou eu que vou dar a você, o Espírito Santo vai te dar. Mas, Senhor, o fundamento sólido, indiscutível, é a Tua palavra. Então, nessa manhã, eu quero decidir por ser uma pessoa debaixo da autoridade da cruz. De forma prática, isso significa, eu quero ser alguém pronto a renunciar. Mas você não pode abrir mão disso. Se você abrir mão disso, você vai ver. Eles vão fazer isso com você. Não, é seu direito. Senhor, eu quero sabedoria para ser alguém que sempre renuncia. Mas não só nas tentativas terrenas, Senhor. Não pode ser a partir de tentativas terrenas, relacionais. Precisa ser a partir da autoridade da cruz. Eu quero ser uma pessoa acima de qualquer das renúncias que eu até possa discutir. Eu quero ser uma pessoa pronta a estar debaixo da cruz, da autoridade da cruz. A palavra do Senhor nos declara: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. A cruz romana eram 2 pedaços de pau, madeira de alguma árvore, muito rústicos, muito diferentes da cruz que Roma nos apresentou, tão bonita, e depois cheias de designs. A cruz de Cristo não apenas era uma peça ou 2 peças rústicas, grotescas, grosseiras, que machucavam, pesadas. Mais do que isso, a cruz de Cristo expressa um lugar, expressa um poder. Não é só um objeto que eu prego na parede, ou eu ando aqui no peito, e não há nenhum problema se você tem uma cruz na sua parede, ou se você tem uma cruz no seu peito, não há nenhum problema nisso. Mas não é só isso.
A cruz é um lugar de autoridade, que humanamente a gente pode dizer, é um lugar de renúncia. Por isso Jesus disse, tomai a sua cruz todos os dias. Achamos que tomar a cruz é... Então tá bom, então vou abrir mão do meu direito. Mas você vai, eu estou fazendo isso, presta atenção que eu estou abrindo... Não é algo que eu reivindico. A cruz é um lugar genuíno de entrega, de renúncia. Quais são as coisas que eu e você precisamos entregar ao Senhor hoje de manhã, diante do memorial da ceia? Eu não quero apenas, Senhor, entender a questão de uma renúncia para conquistas e o que eu tenho que fazer estrategicamente. Eu quero ser uma pessoa rendida à cruz de Cristo. E nem as convicções teológicas que eu tenho podem me levar a um lugar de reivindicações, de direito, de decisões autônomas. Eu preciso de uma vida de rendição à cruz de Cristo. Mais do que qualquer convicção, mais do que qualquer decisão, mais do que qualquer poder, autoridade, bens, recursos, eu preciso ser uma pessoa que se rende à cruz de Cristo todos os dias. Porque a cruz de Cristo é um lugar de poder espiritual, de autoridade. Na cruz ele riscou a cédula que era contra mim. E o Senhor na cruz do Calvário tirou, cravando na cruz, os nossos pecados. Quando você vê num filme de Hollywood, às vezes tentando expressar algo verdadeiro, às vezes só tentando ser cínico ou fazer alguma questão teatral com a cruz, e levanta a cruz e os demônios têm que sair em nome da cruz, é porque verdadeiramente no mundo espiritual, o diabo não tem pavor de uma peça, de uma ferramenta, ou de um pedaço de madeira ou de ferro. O diabo tem pavor é do lugar e da autoridade da cruz. Foi na cruz que Satanás foi vencido. E quando eu e você nos colocamos nesse lugar, vem autoridade. Porque eu digo ao Senhor, eu não tenho forças, eu não sei, eu não tenho direitos, eu não posso, Senhor, eu não sou nada. Mas eu me rendo ao Senhor. Eu me rendo ao teu governo. Se a cruz é esse lugar de autoridade, eu e você precisamos, como Paulo diz em Romanos capítulo 6, verso 6. Leia comigo. Romanos 6, verso 6 diz, sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ela crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. O ponto de partida do evangelho, do cristianismo, da nossa vida com Deus genuína, o ponto de partida da nossa eternidade com Deus, é a cruz de Cristo. Se não estamos na cruz, não estamos ressurretos em Cristo Jesus. Ponto final. Eu que estou pregando aqui agora essa palavra, debaixo de temor do Senhor, se todos os dias eu não for para a cruz, saibam que vocês terão um pastor impostor. Não importa o talento, não importa o dom, não importa como as coisas acontecem, se eu e você não formos para a cruz, nós não viveremos o reino de Deus. Porque é na cruz que o meu velho homem ficará pregado. Se
Se eu não estou na cruz, eu posso pregar, eu posso cantar, eu posso fazer 1000 maravilhas, eu posso ser um empresário, eu posso conquistar, eu posso ter bênçãos de Deus, mas se eu não estou na cruz, quem está no governo da minha vida é meu velho homem. Como marido, como esposa, como empresário, como funcionário, como vizinho, como pai, como mãe, como filhos, como membros, como discípulos. Não importa em que lugar da sua vida, eu e você, se nós não estivermos na cruz, quem está no governo é a nossa natureza carnal. Por isso nos chateamos tanto. Por isso perdemos a paciência. Por isso, às vezes nosso desejo é sumir. Mudamos de rumo, tomamos decisões tolas, erradas. E às vezes achando que estão fazendo o máximo, lá na frente a gente vê que deu tudo errado. E a gente às vezes, porque não está na cruz, ainda assim, não, eu sei o que eu estou fazendo. É difícil a humildade, a simplicidade de alguém rendido. Porque a nossa natureza não quer ficar na cruz. Mas eu estou entendendo a autoridade da cruz. Se eu me ponho debaixo da autoridade da cruz todos os dias, já não é mais a minha natureza. Medo, depressão, tristeza, desconhecimento, incapacidade, vergonha, timidez, pobreza, já não é mais isso que governa. Será o Senhor que governa, porque minha natureza carnal estará na cruz. E se a minha natureza está na cruz de Cristo, Cristo está em mim. Eu estou em Cristo. Se estamos na cruz de Cristo, não paramos na cruz de Cristo, porque Cristo não parou na cruz. Ele morreu, mas Ele ressuscitou. E é o que estamos celebrando hoje de manhã. Senhor, eu quero tomar essa ceia convicto da necessidade de eu mergulhar na Tua presença e nessa semana eu pôr em prática a vida cristã. Eu quero estar debaixo da autoridade da palavra. Eu quero estar debaixo da autoridade da cruz. Não é possível eu ir para debaixo da autoridade da cruz sem estar debaixo da autoridade da palavra. Não é possível eu viver essa realidade todos os dias se eu não me submeto à palavra. Mas eu quero isso para mim, Senhor. Eu quero isso na minha vida, Senhor. Paulo diz em Gálatas capítulo 2, verso 20. Leia comigo, leia na sua Bíblia. Gálatas 2:20, Paulo declara: já estou crucificado com Cristo. Estou debaixo da autoridade da cruz. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por si mesmo, por mim. Eu já contei para vocês, talvez seja aquelas histórias que pastores vão ficar mais velhos, conta toda vez. Eu comprei uma câmera fotográfica top, fui para Israel, eu não estava liderando a caravana, arrumei um lugar no ônibus, que era uma porta inteira de vidro, só tinha 2 degraus, mas a porta estava fechada, eu podia ficar naqueles 2 degraus, e eu ficava bem apoiado, e eu ficava com a câmera, ainda tinha um lugar que encostava o ombro, e eu fotografava pelo vidro tudo que eu quisesse. Eu ia perder o outro lado, mas eu falei assim, na volta eu venho do mesmo jeito, pegando o outro lado. E eu estava exatamente passando no Mar Morto, uma cena linda, maravilhosa. Eu tenho hoje as fotos daquele lugar lá. É um lugar lindo, as fotografias lindas. E de repente, desceu uma senhora e ficou na minha frente, desceu os 2 degraus, aproveitando a porta. E eu falei... essa dona... E naquela hora o Espírito Santo falou comigo assim, tudo bem, você pode pedir ela para sair, que você está aqui. Você não tem mais nenhuma outra chance de vir aqui, fotografar. Essa é a última chance, então reivindique.
falei assim, não, Senhor, eu quero vir mais vezes aqui, eu posso vir mais vezes. Talvez essa senhora tenha feito um esforço, talvez ela não consiga vir mais vezes aqui. Mas eu posso vir outras vezes. E se eu ainda fizer isso por esperto, eu posso dizer ao Senhor, eu quero vir mais vezes. Eu quero conquistar. Então abra mão.